Gente, o que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra muito legal a respeito da vida de Paulo. É uma coisa que a gente discute muito a respeito da vida de Paulo. Se você jogar na internet, a gente vai ver inúmeras pregações sobre o assunto, que é a conversão de Saulo. Quando ele estava indo lá para Damasco, caiu do cavalo, ficou cego, a gente vai entender tudo aqui hoje. E de como a vida desse cara transformada foi impactante para a vida da igreja. Então a gente quer trabalhar um pouquinho a respeito da vida dele. O texto que eu vou usar para isso está lá em Atos 9, exatamente esse trecho que fala um pouquinho da conversão de Saulo. Então, se você puder, abra a tua Bíblia em Atos 9. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de reflexão sobre a palavra, que Ele fale aos nossos corações e que nós possamos sair daqui transformados em nome de Jesus. Amém? Amém? Obrigado. Gente, esse negócio do amém, eu achava mó chatão quando o pessoal fazia. Agora eu subo aqui, eu fico fazendo, para ver se vocês estão comigo mesmo. Vamos lá, gente. Quero ler com vocês, se você puder projetar para a gente aí, Caio, Atos 9, de 1 a 9, vai ser o nosso texto base. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve ele 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. É isso. Gente, olha que legal o começo da história de Saulo. Saulo, ou Paulo, ele veio depois de Cristo. Alguns historiadores datam o seu nascimento 5, 6, até 10 depois de Cristo. Mas esse episódio aqui a gente está falando lá mais ou menos em 35 depois de Cristo. Então ele é um cara que não caminhou diretamente com Jesus. Mas, mesmo não tendo caminhado com o mestre, talvez tenha sido o apóstolo que mais impactou a vida da igreja. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Paulo, como dizem as escrituras, era um fariseu. Era um mestre da lei e ele era bem radical. Ele era muito radical, a ponto de carregar violência, fúria e raiva nas suas palavras, nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Ele perseguia os que eram cristãos e se diziam seguidores do caminho. O caminho aqui no texto está se referindo aos cristãos. É assim que os cristãos eram conhecidos, os do caminho. Porque Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por muito tempo, os cristãos foram reconhecidos como os do caminho. E Paulo perseguia os que eram do caminho. Paulo estava muito preocupado aqui. Era o judeuzão dos radicais. E aí ele ficou sabendo que lá em Damasco tinha muito judeu, mas que tinha muito judeu se convertendo ao cristianismo. Paulo, ele conhecia Jesus de ouvir falar, e ele não acreditava em Jesus.
Ele não acreditava que Cristo era o Messias. E ele queria acabar com a igreja. Ele não queria permitir que a igreja crescesse. Por isso ele estava indo para Damasco. Porque lá em Damasco estava começando a acontecer algumas coisas e ele queria parar. Paulo, ele entendeu que ele precisava ir para lá, pediu autorização das sinagogas para ir lá e conferir. Para a hora que ele chegasse lá, já está tudo organizado. Para ele ter respaldo para chegar lá, pegar os cristãos, homens ou mulheres, o que fossem, levar para ser julgado em Jerusalém e provavelmente mortos pela sua fé. Esse era Paulo, um cara que era extremamente violento, que odiava Jesus, não queria nem saber de Jesus. Mas talvez, assim como ele, um dia eu e você tivemos o nosso coração um pouco afastados. Mas aí quando Jesus aparece, a gente vê que a história começa a mudar. E o que Jesus fez na vida de Saulo foi maravilhoso. A hora que a gente olha para os próximos versículos, a gente começa a entender um pouquinho o que aconteceu. Paulo estava indo em uma direção, Damasco, mais ou menos 200 quilômetros ao norte de Jerusalém. Damasco era considerada a capital da Síria. E ele estava indo lá, naquela direção, para fazer o mal aos cristãos. Mas eu acredito que Jesus ama muito os seus e falou, não vou deixar não, mas primeiro eu vou quebrar esse cara no meio. E aí Jesus se aparece para Paulo. A hora que a gente vê Jesus aparecendo aqui para Paulo, fala que foi uma coisa tão grande, tão gloriosa, tão esplendorosa, radiou tanto, que ele ficou cego. Às vezes eu me emociono um pouco na hora que eu estou vendo esse texto aqui, porque eu fico imaginando como que seria ver Jesus. E esse dia, quando esse dia chegar, vai ser maravilhoso. E aí estava lá, Paulo indo para Damasco, Jesus apareceu, chamou ele pelo nome 2 vezes para falar que é você mesmo. Saulo, Saulo, para não ter confusão. Para não ter confusão, é você mesmo. Te conheço, sei quem você é, estou te chamando. E a hora que ele viu aquela luz, aquilo lá brilhou de uma forma que o cegou e fez ele cair do cavalo. Como falei para vocês, Saulo não era um cara que acreditava em Jesus. Muito pelo contrário. Ele só conhecia de ouvir falar. Mas quando ele viu aquilo, ele ficou espantado. Os homens que estavam com ele também ficaram espantados. Mas era Jesus chamando ele pelo nome. E a partir de agora ele sabe quem é Jesus. Ele viu Jesus. Quando a gente fala nessa aparição de Jesus, a gente tem que pensar que essa foi a última aparição de Jesus. Quando a gente fala em aparição, a gente está falando ali da pessoa de Jesus glorificada. É diferente de visão. Depois, João teve visão de Jesus. Jesus apareceu só para ele, aqui foi uma aparição. Jesus apareceu glorificado para Paulo. Paulo viu os outros textos ali para frente. Alguns textos falam que as outras pessoas que estavam com ele também caíram prostradas em terras, também viram aquilo acontecer. E aí ficaram emudecidas. Então, isso é importante por quê? Porque todos os apóstolos, eles viram e caminharam com Jesus. Para Paulo ser um apóstolo, ele tinha que ter visto Jesus. Então, ele viu Jesus glorificado. Então, por isso a gente pode falar que ele é um apóstolo, né? Então, como a gente vê lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo está falando, essa foi a última aparição de Jesus. Paulo se tornou uma testemunha e teve a vida transformada, e aí ele virou um apóstolo. Isso é muito importante. Quando Jesus apareceu ali para Paulo, e tudo isso aconteceu, a glória de Jesus foi tão grande que deixou Paulo cego. Ceguinho, ceguinho, ceguinho. E ele só conseguiu ouvir a voz. Quando Paulo ouviu a voz de Jesus, Jesus falou assim para ele, Saulo, né?
Saulo, por que me persegues? Ele conhecia Saulo. E aí Jesus falou para ele, Saulo, por que me persegues? Saulo deve ter ficado espantado, porque ele não conhecia Jesus, agora Jesus está falando com ele. E sabe que ele está indo contra Jesus. Eu imagino que ele achou que alguma coisa muito ruim ia acontecer com ele. Não sei se Jesus está com raiva de mim, estou perseguindo. Deve ter sido uma confusão na cabeça dele, mas deve ter sido um momento muito lindo. E aí, se você parar para pensar, Saulo perseguindo Jesus, na verdade ele não estava perseguindo só Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas a igreja é o corpo de Cristo, então por isso que Jesus fala para ele, Saulo, por que me persegue? Porque se ele está perseguindo a igreja, o corpo de Cristo, ele está perseguindo a Cristo. E aí Jesus foi lá, dar uma cobrada nele, e foi isso que aconteceu. Ficou cego, ficou sem comer, ficou sem entender o que estava acontecendo, mas Jesus falou para ele ir para Damasco, seguir em frente, deu as coordenadas e falou que ia fazer alguma coisa ali na vida de Paulo. Quando a gente olha para frente do texto, a gente vê que Paulo recebe a visita de Ananias. E aí Ananias ora com Paulo e Paulo é curado. No primeiro momento, a hora que Deus falou com Ananias, Ananias falou assim, Deus, é esse cara mesmo? Eu tenho ouvido a respeito desse cara. Ele tem perseguido, matado os cristãos. É ele mesmo? Deus falou, confia, Ananias. Vai lá e faz o que eu estou te mandando. Então Ananias foi lá com medo de Saulo, mas ele se revelou para Saulo. Falou, foi Deus que me mandou, Deus que te escolheu. Vim aqui para você recuperar a vista e ficar cheio do Espírito Santo. E aí ele orou lá com Paulo, caíram as escamas dos olhos dele, e ele foi curado. E aí ele se sentiu alimentado e fortalecido, e permaneceu ali com os discípulos em Damasco. Então, o primeiro momento que a gente pode observar aqui, é que Deus precisou colocar Saulo numa situação muito desconfortável para que ele conhecesse a Jesus e reconhecesse a Jesus. Deus precisou colocar Saulo numa posição muito ruim, ficar cego, sem comer, sem beber, para que ele pudesse curar. Então, uma das coisas que eu quero que a gente observe aqui, é que Deus às vezes coloca a gente em situações desconfortáveis e situações dolorosas. Mas se Deus está te colocando em situações desconfortáveis e dolorosas, é porque Ele quer trabalhar algo em você. Talvez o primeiro ponto que Ele quer trabalhar em você é, assim como Saulo, ter a sua cegueira curada. Às vezes os seus olhos estão fechados para ver Jesus. Os olhos do teu coração estão fechados para ver Jesus. E Ele quer curar isso em você. Então, se você está passando um tempo de dor, um tempo difícil, alguma enfermidade, a única coisa que você tem a fazer é confiar em Deus. Que aí Deus vai mandar um Ananias para te ajudar, te curar. Ele próprio pode fazer isso. Então, o primeiro ponto que eu quero que você vá guardando no seu coração é, se você está numa situação de dor e desconfortável, Deus quer trabalhar algo em você. Talvez o primeiro passo seja a cura. Quando a gente continua o texto, ainda um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 9, versículo 20, a gente vê no versículo 20, 21, as pessoas falando assim, a respeito de Saulo. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Aqui, gente, Saulo já tinha mudado de postura. No versículo 20 fala que ele estava pregando sobre Jesus. Então ele foi curado. E agora, num segundo momento, ele foi transformado.
No primeiro momento a gente viu aqui no começo do capítulo 9, o Saulo, que era um perseguidor da igreja. De repente ele passou por uma experiência muito íntima com Jesus, foi curado e agora ele foi transformado. E transformado ele se tornou um pregador. De perseguidor ele vai passar a alguém que é perseguido por reconhecer Jesus Cristo enquanto Senhor e Salvador. Então aqui a gente está num segundo momento desse capítulo, que primeiro ele foi curado, e depois de ser curado ele foi transformado, ele mudou de postura. Então, se você se encontrou com Jesus e ele está trabalhando cura no seu coração, existe uma atitude sua que ela é ativa, que é de mostrar transformação. Se você ia para um caminho, você não vai mais. Você foi transformado. Se você era um perseguidor, você não é mais, mas você vai para outro caminho. Agora você é um pregador, Saulo. E por ser um pregador, o pessoal começou a olhar para ele. Nossa, esse aí não era o Saulo? Não era o Saulo que estava matando os cristãos, agora virou crente? Talvez você já tenha passado por isso. Nossa, aquele não é o fulano que estava lá usando droga, que estava lá roubando, que estava fazendo qualquer coisa errada, traindo, ou qualquer outra coisa? Nossa, agora? E aí? Então, uma das coisas que a gente pode observar aqui também é que a transformação de Saulo, ela não foi interna só para ele. As pessoas começaram a ver diferença no comportamento de Saulo. E falar, verbalizar isso. Nossa, como está diferente esse cara. Como está se comportando diferente. Sabe por quê? Porque aqui Ananias falou. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. O processo de cura e de transformação de Saulo transformou ele numa pessoa cheio do Espírito Santo. Ele já era um cara que era conhecedor da palavra, manjava muito, mas agora ele conhecia o Messias. Você imagina o estrago que esse cara estava fazendo, pregando lá em Damasco. Ele começou a ser odiado pelos sacerdotes, começou a ser perseguido. Tentaram matar. A palavra diz que as pessoas faziam um acampamento na porta dele, esperando ele sair para matar. Porque ele se tornou um cara cheio do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Transformação de caráter. Mudança de postura. Alguém que pisa nos ambientes, você tem que ser o cara que pisa no ambiente e as pessoas sabem que você é um discípulo de Jesus pelas suas atitudes, pelas tuas palavras, pelo teu cuidado. Aqui no versículo 21, o que aconteceu foi que as pessoas perceberam a transformação. Se ninguém chegou para você ainda e falou como você está melhor, talvez é porque você não esteja. Porque as pessoas chegam e falam, quando percebem que você melhorou, que você está se desenvolvendo. A gente sempre faz esse exercício. Eu faço muito esse exercício com a Kaline, faço às vezes com o pessoal do louvor, faço muito com os meus amigos. Né? Teve uma reunião do Ministério de Louvor que a gente fez aqui, que eu falei para os meninos, isso aqui precisa arrumar. Falei para o Luiz, você melhorou muito nisso. Davi, você melhorou muito nisso. Isaías, precisa melhorar nisso. Da mesma forma, eles falam para mim, melhorou nisso. Então a gente tem que procurar esse processo de desenvolvimento o tempo todo. O tempo todo. E é por isso que Jesus quer trabalhar na gente. Cura e transformação. Para quê? Para que sejamos usados. Assim como Saulo foi usado depois de passar tudo que ele passou em Damasco. Então pense comigo, se Deus está te permitindo passar por determinadas circunstâncias, porque Ele quer te curar e transformar, é porque Ele quer te usar. Então esse tempo que você está passando é um tempo de preparo. É um tempo de preparo. Eu estou sendo preparado para casar, né? Igual falei para vocês ali no começo por causa dos avisos. Eu estou sendo preparado para casar, mas eu acho que mais que tudo, eu e a Kaline, a gente está sendo preparado para não separar. Porque parece tanta provação, tanta dificuldade, mas o que a gente faz?
a gente não se apega um no outro, a gente se apega em Deus, né, meu anjo? A gente se apega em Deus, a gente se apega à palavra, a hora que a gente vê, a gente passou fortalecido. A gente não se abalou porque a gente está andando debaixo da palavra. E isso fortalece a gente, e muitas vezes para edificar a vida de outros casais. Está sendo muito bênção. Porque quanto mais luta a gente passa e mais vitória a gente tem, mais casais, companheiros procuram a gente para a gente tentar ter um tempo junto, conversar, abençoar. E isso está sendo maravilhoso. Assim como tantas outras lutas que eu tenho passado, você tem passado. Às vezes eu estou lá com o pessoal, depois do treino no jiu-jitsu, a gente fica sentado fazendo uma resenha no tatame. Vocês sabem como que é, né, Silvana? Aquela resenha gostosa. Cara, que campo missionário. Que campo missionário. De repente, surge, nossa, uma luta assim, assim. Você fala, cara, acabei de passar por isso aí. Assim, assim, assim. Fala de Jesus, compartilha a sua experiência. Quando a gente olha no final do capítulo 9, no versículo 31, depois que Paulo passou tudo isso, a gente vê aqui, ó, que Paulo se converteu, ficou cego, recebeu a visita de Ananias, foi curado, aí ele pregou em Damasco, seguiu para Jerusalém, Tarso. O que aconteceu? No versículo 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Começou a dar resultado. Começou a dar resultado. Então, Paulo, de um perseguidor da igreja, ele foi um cara que ajudou a igreja a crescer. Por quê? Porque ele se permitiu passar por um processo de cura. Ele aceitou a condição que ele estava, ele ficou cego, ficou lá os 3 dias sem comer, sem beber, mas confiou em Jesus, foi na direção que Jesus tinha mandado para ele, para que Jesus fizesse a transformação e ele fosse curado. E a partir do momento que ele foi curado, ele mudou ativamente de postura de perseguidor para um pregador. Ficou cheio do Espírito Santo e foi usado a ponto de dar resultado, que a igreja se espalhou, a igreja cresceu e esse cara escreveu a maior parte do Novo Testamento. O que ele passou mudou a história da igreja, mudou a história da vida cristã, mudou a palavra que a gente tem acesso hoje. As palavras dele edificam a gente de um tanto. É um manual. As cartas de Paulo, eu falo assim que a gente tem que tomar muito cuidado para que elas não apaguem o brilho das outras cartas e a gente deixe de lado de estudar as outras cartas. Porque as cartas de Paulo são um manual de vida. E de vida da igreja, vida pessoal, é muito atual. Então Paulo passou por tudo isso para que ele fosse transformado. E o que eu quero trabalhar nas nossas vidas hoje, a respeito da vida de Saulo. Saulo foi um cara que ele foi muito utilizado por Deus para levar a palavra aos gentios. Por uma questão de língua, mudou para Paulo. Só isso. Mas é a mesma pessoa. Mas para que ele pudesse ir até os gentios e saberem quem ele era. Paulo só mudou de vida porque ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque ele viu com os próprios olhos, porque ele ouviu a voz e porque ele se permitiu ter intimidade com Jesus. A partir do momento que você se encontra com Jesus, que você busca frequentar uma comunidade, que você busca se edificar através da palavra, o encontro com Jesus ele quer levar a mudanças. E mudanças elas têm que ser práticas. Tem muita gente que fica esperando um encontro com Jesus igual o de Paulo. Não, só vou acreditar se ele aparecer aqui. Eu imagino que deve ser muito mais forte que essa luz aqui. Se Paulo ficou cego, é muito mais forte que essa luz aqui que eu estou olhando. Então deve ser muito grande. Tem gente que fica esperando. Mas Jesus fala que ele é o quê? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A verdade está aqui. Conheceis a verdade libertará. Então, às vezes, você está esperando algo transcendente, algo sobrenatural demais,
mas está aqui, o teu encontro com Cristo ele vem através das Sagradas Escrituras. E isso aqui vai transformando os nossos corações. É a vida em comunidade, a vida em oração, vir orar com os irmãos, acordar de manhã, fazer sua devocional, ter uma vida de oração. Não tem como ter mais intimidade que isso. O encontro com Jesus ele vai te levar a mudanças maravilhosas, uma mudança de atitude, uma mudança de direção e uma mudança em direção a um propósito que Deus tem para mim e tem para você. Então, esses 3 pontos que eu quero trabalhar daqui para frente, eles são fruto de um encontro real com Jesus. O primeiro deles, a questão das mudanças, é a nossa mudança de atitude. Você tem que parar de ter um relacionamento com Jesus de quem só conhece de ouvir falar. Saulo conhecia Jesus, mas só de ouvir falar. Não tinha intimidade, não tinha visto de perto, não tinha se aprofundado em relacionamento. Por isso ele negava tanto a Jesus. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é a respeito da sua mudança de atitude a partir do teu encontro com Jesus. Se você já conhece Jesus, já ouviu falar, ele está querendo se apresentar a você. Não espere algo sobrenatural. Tenha uma atitude de procurar se relacionar, porque aí ele vai se revelar a você. De maneiras que você nem imagina. Então, existe uma diferença muito grande entre conhecer a Cristo de ouvir falar e de conhecer a Cristo e vê-lo em intimidade. Caio, coloca para mim aí, João 8, 32. Igual eu falei agora para vocês. O primeiro passo é procurar ter atitude em direção a Cristo. Conhecer a Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Conhecereis a verdade. Ele já tinha falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade ela é revelada através da palavra. Então, se você não tem uma vida de intimidade com isso aqui, talvez você não vai conhecer a verdade. E Ele quer tanto que você o conheça, que você entenda, que você se aprofunde. A hora que você começa a ler isso aqui, você percebe como de Gênesis a Apocalipse é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Então tá aqui, gente, o manual para quem quer se relacionar com Jesus. Então mude a tua atitude passiva de vir ao culto no domingo, assistir o culto e ir embora e não pegar a Bíblia empoeirar a semana inteira lá na sua estante. Saulo estudou bastante a palavra. E ele se preparou muito. E ele passou muita coisa pancada por isso. Então, o primeiro ponto que eu quero que você guarde no seu coração é: tenha uma atitude ativa a respeito de conhecer a Cristo. Porque a última vez que ele apareceu foi lá para Saulo. Depois daí ele vem se revelando de muitas outras formas. E uma forma que ele tem se revelado é através da palavra. Então, deixe de conhecer a Cristo só de ouvir. Mas procure vê-lo em intimidade através das Sagradas Escrituras. Porque a partir do momento que você procura se relacionar com Ele, você se encontra verdadeiramente com Ele, Ele te dá direção. Ele falou lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é a verdade, a gente pode se relacionar com Ele através da palavra. Se Ele é o caminho, Ele nos mostra o caminho. E quando a gente fala a respeito dele nos mostrar o caminho, é o que aconteceu com Saulo. Saulo teve toda a experiência dele ali no caminho para Damasco. Jesus deu as instruções para ele. Jesus deu a direção para a qual ele tinha que ir. O que Saulo fez? Obedeceu. Vou naquela direção. Só que o que aconteceu? Ele estava indo para lá para quê? Perseguir e matar os cristãos. Agora, qual foi a atitude dele? Conversão. O nome do capítulo na Bíblia, na maior parte dos livros, vai estar conversão de Saulo. Eu estou indo nessa direção. Conversão é eu fazer isso aqui, ó. É ir na outra direção.
Por isso que de um perseguidor, ele se torna um pregador. Se eu estou indo para cá, Jesus fala para eu ir, para o outro lado, eu continuo aqui, não é conversão. Se eu estou indo para cá, Jesus fala para eu continuar, mas eu vou passar aqui, mas depois eu volto aqui, talvez não seja conversão. Talvez você só seja convencido pelo Evangelho. Jesus é muito claro a respeito do caminho que Ele quer que a gente ande. E o caminho que Ele quer que a gente ande é um caminho de conversão e contramão do mundo que a gente vive. É viver pelo Espírito e não viver pela carne. E é difícil. Mas não é mais difícil do que morrer na cruz. Andar na contramão é difícil, mas não é difícil como carregar o pecado do mundo nas costas, numa cruz. Pare de fazer corpo mole. Não seja um convencido pela palavra. Não seja uma pessoa cheia de boas intenções. Paulo, quando ele perseguiu os cristãos, era cheio de boas intenções. Ele acreditava na palavra, ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus, matando os cristãos. Boas intenções, mas boas intenções que levariam ele para o inferno. De boa intenção, o inferno está cheio. Saulo era um cara bem intencionado, matando cristãos. Ele achava que estava obedecendo a Deus. Mas não, ele precisava ser convertido. Ele precisava ir em outra direção. Ele precisava tomar outro caminho. Então ele virou radicalmente a página. Ele foi de um perseguidor a um pregador. Quando Jesus fala, lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer mudar de direção, você quer ir na direção correta, tomar o caminho correto da sua vida, a direção é Jesus. A direção é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então as mudanças elas estão relacionadas às suas atitudes, em relação a conhecer a Cristo, a se aprofundar no relacionamento com Ele. Elas estão relacionadas à direção que você segue, mas também quando a gente fala em direção, a gente pode pensar no outro sentido da palavra. Você pode seguir a direção do sentido do caminho, direita, esquerda, vou para frente, para trás, norte, sul. Mas você pode falar a respeito de direção, mudar a direção, é mudar quem dirige a tua vida. Só autocontrole. Só autocontrole. O grande lance de Saulo é que ele se achava bom demais. Ele se achava autossuficiente demais, ele não precisava de Jesus como Salvador. Até ele ficar cego. Até ele ser curado. Transformado. Então não seja um convencido, seja um convertido que vai na direção que Jesus te manda. E você justamente vai na direção que Jesus te manda, por quê? Porque Ele está na direção e não você. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confia, solta o controle. Quando você muda de atitude, entrega a direção, muda de direção, você começa a olhar a vida de outra maneira, talvez com mais propósito. Você começa a enxergar as suas dores como processos pelos quais você tem passado que vão te fortalecer para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você faça coisas tão grandes quanto Paulo fez. E a Bíblia fala que nós faremos coisas tão grandes quanto os apóstolos. Mas talvez a gente não faça porque a gente não está cheio do Espírito Santo igual o Paulo. Talvez porque a nossa atitude não mudou. A gente se encontrou com Jesus, a gente foi curado, mas a gente parou e não foi transformado. Não espere também ser usado. Está esperando mudança às vezes em casa? Ai, meu marido, meu filho. Mas às vezes você mesmo não se permite ser curado e transformado. Olha para dentro de si, para que você seja usado. E olha que legal o que acontece no final.
depois de ser curado e depois de ser transformado, ele entendeu o propósito da vida dele, ele mudou radicalmente, começou a ir na outra direção, pregar, e no pregar, no transformar vidas, implantar igrejas, ele encontrou o propósito. E o propósito de Paulo virou servir a Cristo a qualquer custo. A gente vê nos outros capítulos, a respeito da vida de Saulo, que ele foi perseguido, tentaram armar contra ele, prenderam ele algumas vezes, e a vida dele daqui para frente foi essa. Ele partiu de uma vida que era mó boa, nas sinagogas, com os caras top a respeito de conhecimento, de ensinamentos, não era perseguido nem nada. Aí ele aceitou a Jesus, a vida dele virou de cabeça para baixo. E tem gente que começa a passar pelas situações e fala assim, nossa, aceitei Jesus, parece que piorou tudo. É o que acontece. Deus, ele não vai às vezes te livrar do deserto, né? A gente conversa muito sobre isso. Deus, ele te livra no deserto. Ele te fortalece no deserto, na dor, na provação. Esse é o caminho que Deus faz as coisas. Então não adianta. Não fica culpando Deus, não. Se apegue a Ele, para que Ele te fortaleça. Entenda, nesses processos, o propósito. Paulo entendeu o propósito de uma forma tão bonita, que ele fala lá em Filipenses, num momento muito difícil que ele estava passando, que viver é Cristo e morrer é lucro. É uma pessoa que está disposta a morrer pelo Evangelho, morrer por amor a Jesus. E foi o que aconteceu. Lá em Mateus 28, estava pedindo, ide, fazei discípulos em todos os lugares. Esse é o propósito de Deus para nós. Esse é o propósito que Saulo, ao ser convertido, entendeu. Ele foi, e foi a qualquer custo, deixando de lado toda a segurança financeira, emocional, espiritual, não sei, que ele tinha, mas era seguro. Mas ele abriu mão de tudo isso pelo Evangelho. Radicalizou. Até onde nós, enquanto cristãos, estamos dispostos a entregar a nossa zona de conforto para morrer pelo Evangelho? Saulo, ele estava lá quando apedrejaram Estevão. Eu acho que isso deve ter mexido muito com ele. Ele viu alguém morrer, ele estava lá. A palavra fala que ele até segurou as vestes das pessoas que estavam apedrejando Estevão. E ele viu. E o cara morreu firmado ali na fé. Eu imagino ele passar por tudo isso. Nossa, olha o que eu fiz. E agora ele sabe que pode acontecer com ele. E para ele está tudo bem. Morrer é lucro. Morrer é lucro. Eu falo que, igual eu falei para vocês, Saulo, talvez ele se achava bom demais para precisar da salvação de Jesus. E talvez a gente, enquanto ser humano, às vezes a gente se acha bom demais. Mas eu vou te falar que se você acha independente demais, que você não precisa de Jesus, isso é um pensamento do diabo para o teu coração. Para te afastar do caminho e do propósito de Deus para você. Por quê? Se Saulo não tivesse mudado esse pensamento, ele não teria sido usado de uma forma tão grande. Ele não teria sido usado de uma forma tão grande. E aí o diabo ia ficar felizinho, contente. Contente. Se você anda orgulhoso demais, independente demais, inflexível demais, distante de Jesus, você acha que não precisa de um Salvador? Vou te falar que isso aí é o diabo que está colocando no seu coração. Porque se você aceitar Jesus,
você vai passar por uma conversão tão radical que ele vai fazer coisas maravilhosas através da sua vida. É isso que Deus quer. Deus não quer o teu coração para Ele porque Ele é egoísta. Não, Deus quer o teu coração para que você seja usado para muitas outras pessoas serem transformadas e a igreja edificada até que o reino venha. Então o diabo às vezes ele tenta nos afastar do caminho, tenta nos afastar de Jesus, porque você é potencialmente um servo e um instrumento de Deus, assim como Paulo. Então, ações práticas para hoje. Aceite a Jesus verdadeiramente. Aceite a Jesus. Em ações práticas. Conheça a verdade para ser liberto. Se você quer ser liberto, conheça a verdade, conheça as Sagradas Escrituras, ore pedindo para que Deus se revele para você. Dê liberdade, intimidade para Cristo trabalhar em você. Viva uma vida de palavra, de comunhão, de sacrifício, de jejum, de oração, que você vai ver o que é ter intimidade com Deus para que Ele opere cura e transformação. Segundo ponto que eu quero que você guarde é a respeito, igual falei para vocês, da mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Dê bom testemunho. As coisas que Paulo fazia, ele já não faz mais. Se você tem dificuldade de deixar os seus pecados de estimação para trás, ora mais. A hora que você está para pecar, começa a orar. Funciona, gente. O nosso coração ele é inclinado para a carne. Então a gente tem que orar muito mais do que a gente ora para mudar de comportamento. É a hora que você percebe que você vai fazer a coisa errada, dirigir a palavra errada, estilo errado, para e ora. Porque você vai ficar tão constrangido que você não vai conseguir seguir em frente. E se seguir, você vai ficar constrangido 10 vezes mais a hora que você cair. Primeira Timóteo 3:7 fala a respeito, 3:7 fala a respeito de ter bom testemunho. Porém, todas as outras cartas de Paulo, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho, testemunho dos de fora, a fim de não cair no apróbrio e no laço do diabo. Então, se você não tem um bom testemunho, e se às vezes você cai muito, você está caindo no laço do diabo. Por isso o testemunho é tão importante. Por isso, se as pessoas de fora não vissem a mudança no comportamento de Saulo, é porque ele não estava sendo transformado de verdade. Então, a tua mudança de comportamento, ela tem que ser vista. Não para você, eu sou melhor, estou melhor. Não é para o teu ego, não. Ela tem que ser vista para manifestar a glória de Deus através da sua vida. A hora que a pessoa chega em você e fala que você está melhor, fala assim, glória a Deus, porque eu estou tentando melhorar. Estou tentando refletir a Cristo. E o meu testemunho é importante. Por isso as tuas amizades são importantes. O seu testemunho a respeito dos seus amigos é importante. Os ambientes que você frequenta são importantes. Todos os ambientes, eles se tornam um campo missionário gigantesco a hora que você tem o teu comportamento transformado. Mas tem ambientes, querido, que não são para você. E você precisa entender isso. Ao mudar de direção, recalcular a rota. O teu comportamento tem que mudar nos teus relacionamentos. A forma que você trata a tua esposa, a forma que você trata o teu esposo, os teus filhos, as pessoas no seu trabalho. Para de ser áspero, para de ser inflexível, para de ser chato. Seja amável e ande conforme a palavra. Mude o seu comportamento a ponto das pessoas notarem e falarem isso, como Paulo fez. Mas mude radicalmente. De um perseguidor, pregador, pregue aonde você estiver pisando. Pregue aonde você estiver pisando com o seu comportamento. Se necessário, sempre falo isso, use as palavras. Por último, mude a direção. Caio, eu quero que você coloque para mim Provérbios 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Continua, até o 9 eu acho. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Mais um, guarda as veredas do juízo, conserva o caminho dos seus santos. Mais um,
Beleza, só até ali. O caminho, Jesus, se ele está te mandando uma direção, ele está guardando o caminho para você. Se Jesus mandou Saulo ir naquela direção, é para você confiar e ir, porque ele conserva o caminho dos santos. Vá na direção, mude de direção, recalcule a rota. Sabe quando você está indo para um lugar com o GPS ligado e aí você erra o caminho? O que ela fala? Recalculando a rota. Jesus quer que você recalcule a rota. Está andando errado? Recalcula a rota e vai na direção certa. E ele vai te mostrar o caminho que ele te der, você vai, porque ele guarda os caminhos. Caio, Provérbios 16, 9 para mim. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Igual eu falei para vocês, não é só mudar de direção no sentido, mas é a direção nas mãos do Senhor. O Senhor quer dirigir os teus passos. Às vezes o teu coração está te mandando para um lugar, mas o Senhor quer que você vá para outro. E você está teimoso, batendo cabeça, as coisas não dão certo. Para. Você está querendo tomar direção, teu coração está querendo dar direção enquanto os teus passos estão na mão de Deus. Siga na direção da cruz. Siga na direção da mão do Pai. Último texto, Caio, Jeremias 29, 11. Eu é que sei, pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos de paz e não de mal a respeito da tua vida. Então Ele não quer ver você nas veredas ruins, nos maus caminhos. Ele quer ver você tendo uma vida direcionada pelas mãos dEle. Então, ao se encontrar com Jesus, se você considera que você foi encontrado com Jesus, permita que Ele trabalhe, cure no seu coração, gere transformação e use a sua vida. Se você ainda não se encontrou com Jesus, as portas estão abertas. Não espere Ele aparecer assim para você. Tenha uma atitude na direção de conhecer a Jesus. Tenha uma conversão. Mude a sua direção para que você encontre o seu propósito. Saulo, ele foi transformado por Jesus. Ele foi curado, transformado, usado, mas lembrem-se, ele foi perseguido por isso. E eu e você seremos. Vocês estão vendo como é que está o mundo? Estão querendo mudar a Bíblia, inteligência artificial, querendo reescrever a Bíblia dentro dos padrões do mundo de hoje. Talvez um dia a gente esteja aqui e a gente não pode pregar o que está aqui. Eu falo muito isso com Isaías. A gente vai continuar pregando o que está aqui. Se a gente for preso, vocês vão lá visitar a gente. Se a gente for morto, a gente se vê na glória. Mas a gente precisa ter a coragem de Paulo. Saulo passou de um perseguidor para um pregador. E talvez as pessoas que não entendem o relacionamento com Cristo vão olhar e falar, qual foi o benefício para ele? Qual foi o benefício para ele? Hoje ele está no céu. E é o fim que eu desejo para mim e para você. Mas vocês sabem como Paulo morreu? Vocês viram no vídeo do começo? O vídeo do começo ele foi bem impactante para mim. Eu recomendo, se você não assistiu esse filme a respeito do apóstolo Paulo, eu sugiro que você assista e deixe uma caixinha com lenços do lado. Porque você vai ver que você não é nada enquanto crente. E ele era crente de verdade. Alguns historiadores dizem que Paulo morreu próximo ao ano 68 depois de Cristo. Eusébio diz que Paulo foi decapitado à margem esquerda do rio Tibre, a 5 quilômetros de Roma.
Esse é o prêmio que ele ganhou por se converter, ser transformado. Ele foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, foi preso, condenado e decapitado. Sabe qual foi o crime dele? Reconhecer a Cristo como Jesus, Cristo, como seu Senhor e Salvador. Meu querido, o Evangelho é muito sério e a gente precisa levar essa palavra. A gente precisa começar a olhar para o Evangelho com mais seriedade. Não é mensagem de autoajuda, não é teologia da prosperidade, não é colocar o teu ego, o teu coração no centro, é colocar Jesus. Colocar Jesus no centro vai te levar para lugares maravilhosos, mas talvez vai te levar para o deserto. E é no deserto que ele vai operar coisas maravilhosas se você permitir. Ele não vai te livrar do deserto, ele não vai te livrar da perseguição, ele não vai te livrar da morte. Mas ele vai gerar cura, transformação e coisas maravilhosas a partir do momento que você aceitá-lo. Mas tenha ciência de que vai ter um preço muito alto. Você está disposto a recalcular a sua rota? Ao recalcular a sua rota, pode ser que você sofra como Paulo sofreu. Mas pode ser que você mude o rumo da história de muitas pessoas, inclusive da sua, assim como ele mudou a história da igreja. Por isso, se você quer viver algo bom, algo novo na sua vida, você precisa sim aceitar Jesus. Se você quer viver cheio do Espírito Santo, como diziam que Saulo estava, você precisa aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você precisa conhecê-lo em intimidade e profundidade, não só de ouvir falar. O desejo do meu coração é que nós possamos viver daqui para frente, de hoje em diante, coisas novas a partir do nosso processo de conversão. E o processo de conversão é constante, às vezes é gradual. E o desejo do meu coração hoje é que você, a partir da vida de Paulo, seja transformado como ele. Curado, transformado, usado, edificado e firme. Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava passando muito perrengue. Tudo posso naquele que me fortalece não tem a ver com uma mensagem de que você é fortão e todas as coisas vão a seu favor. Muito pelo contrário, ele estava passando muita necessidade. E ao passar muita necessidade, ele entregou a direção na mão de Deus. Por isso ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Combati o bom combate. Ele sabe. Feche teus olhos, meu querido. Que você possa, assim como Paulo, nas tuas vidas, nas tuas lutas diárias, combater o combate, cumprir o seu propósito, mas no fundo do teu coração sempre guardar a sua fé. Mas para isso, talvez você precisa viver algo novo relacionado à tua espiritualidade. Saindo da sua zona de conforto, se permitir ser transformado e curado por Deus. E eu quero que nesse momento você olhe para dentro do seu coração e entenda se você está realmente disposto a viver o novo de Jesus para você. Porque isso tem um preço, mas existe no final da trajetória algo maravilhoso para mim e para você que está relacionado ao eterno e não às coisas dessa terra.